Queridos irmãos e irmãs e amigos que juntamente conosco assistem este devocional que tem como tema Trabalho de Salvação e Exaltação, um devocional para toda a família sobre como fortalecer e proteger seu lar. Sejam muito bem-vindos. Este devocional está sendo presidido pelo Elder José Luiz Del Guercio, dos 70, que pediu a mim, irmão Marco Antônio Ramos, presidente da Estaca Joinville Sul, que o dirigisse. Esperamos que neste tempo que passaremos juntos, o Espírito do Senhor nos inspire, abençoe e ensine, sendo Ele o grande mestre e professor da verdade. Iniciaremos este devocional assistindo juntos uma linda apresentação do hino número 64, Ó Pai Celeste. E em seguida a irmã Sheila Regina de Alencar da Rosa, que serve em sua ala como conselheira na presidência da Cidade de Socorro e responsável por Templo e História da Família, oferecerá a oração de abertura. Querido e amado Pai Celestial, Senhor, com humildade nós abaixamos nossas cabeças, Senhor, a Ti, agradecendo por esse momento que nós temos de termos este devocional em plena quarentena, isolamento. Nós somos imensamente gratos, Pai, por estarmos todos bem. Obrigado, Pai, pelas bênçãos e o amor que o Senhor tem por nós, por nos dar a oportunidade de sermos melhores a cada dia, pelo Senhor ter e estar sempre nos protegendo e nos ajudando também a sermos melhores, Pai. Pedimos que o Senhor possa nos dar uma porção do Seu Espírito, que possamos, neste momento, neste devocional, possamos aprender muitas coisas com os nossos líderes e que possamos colocar em prática também em nossa vida, Pai.
Pedimos também com humildade e com amor para aqueles que estão sofrendo com esse vírus, pelas pessoas que perderam seus familiares e seus entes queridos, Senhor. Que o Senhor possa olhar por elas, que o Senhor possa ajudá-las e confortá-las. Pedimos que o Senhor possa também fazer com que possamos ser suas mãos aqui na terra, Pai. Que possamos nós, como membros da igreja, possamos ajudar essas pessoas que estão aflitas, que estão com o coração triste e precisando da tua ajuda, que possamos ser os seus anjos, Senhor. Que possamos também, Pai, levar as pessoas à verdade, a verdade que o Senhor quer nos ensinar e que possamos ensinar essas pessoas também. Perdoe as nossas falhas, Pai, perdoe as vezes que somos fracos, que temos medo e que temos receio de cumprir com aquilo que nós sabemos que é certo. Que o Senhor sempre esteja conosco e que nesse momento, neste devocional, possamos ficar mais cheios de energia, mais cheios de vontade de fazer o que é certo e levar nossa luz adiante, Pai. E essas coisas, Senhor, nós pedimos e agradecemos com humildade, que o Senhor faça sempre a sua vontade. Em nome de Salvador Jesus Cristo, amém. Tenho certeza de que o hino e a oração nos inspiraram a todos. Irmãos, ao pensar sobre o tema deste devocional, não pude deixar de pensar que as condições que vivemos hoje, de isolamento social e distanciamento entre as pessoas, podem, na verdade, nos aproximar mais e nos levar a dar ainda mais valor aos que nos cercam. Mas nos preocupamos, no momento, com algumas coisas que estávamos acostumados a fazer e que precisaram ser rapidamente mudadas ou alteradas. Por exemplo, como esta parte tão importante do trabalho de salvação, que é a obra missionária, está caminhando? Temos conosco o casal Presidente e Sister Gonçalves. Eles presidem os missionários da Missão Brasil Florianópolis. Muitos amigos que foram convidados pelos seus missionários estão conosco assistindo este devocional. Presidente Sister Gonçalves, por favor, nos ajude a entender o que está mudando ou o que mudou na maneira como os missionários estão ensinando neste momento e como os santos podem trabalhar junto com eles desde suas casas. Olá, sou Sister Gonçalves, da Missão Brasil Florianópolis. E eu queria agradecer muito por estarmos aqui e poder nos explicar um pouquinho como estamos trabalhando com essa época da pandemia. E como vocês sabem, nós estamos de quarentena, os missionários também. E nós temos usado o smartphone como nossa fonte de ferramenta para podermos trabalhar com os membros, os recém-conversos e também para os pesquisadores. E como essência, nós gostaríamos de pedir muito, muito mesmo a ajuda dos membros. Para nós agora, os membros são as nossas âncoras. Vocês que vão ajudar os nossos jovens de Sião, os nossos missionários, a fazer esse trabalho maravilhoso que eles têm como foco encontrar, ensinar e batizar. E eles têm feito bastante criatividade, muitas coisas assim que para nós, né, é uma novidade muito grande. É a única vez, né, acho que no mundo que aconteceu isso, né, de nós usarmos a tecnologia para encontrar, ensinar e batizar. E nós contamos com vocês sobre isso. Nós temos alguns missionários, né, que estão trabalhando de algumas formas bem interessantes. Nós gostaríamos de mostrar algumas para vocês. Então, como vocês podem ver, eles cantam, eles dão os seus testemunhos, dão palestras pelo WhatsApp. Eles também usam de desenhos, que eles têm o dom de desenhar. E é interessante que esse mês de maio nós lançamos o desafio de eles procurarem 4 gerações deles, e eles vão ensinar agora, essa próxima semana, uma família que o líder da obra vai estar ajudando, encontrando essa família para eles poderem ensinar as 4 gerações, falar sobre o Family Search. E na próxima semana eles vão convidar
um colega, um amigo ou um ente querido para participar dessa aula do Family Search. E aí eles vão ensinar essas famílias e também fazer o desafio para que elas possam querer saber mais sobre a igreja. E aí eles vão fazer uma palestra sobre o plano de salvação, vão fazer uma palestra sobre a história da família, fazer uma palestra sobre as famílias são eternas e já incluir o princípio, as doutrinas e o Evangelho de Jesus Cristo. Nós esperamos alcançar bastante pessoas e contamos com a ajuda dos membros para que eles possam também nos ajudar nesse trabalho. Muito bem, então eu sou o presidente Gonçalves, aqui está a Sister Gonçalves, trabalhamos na Missão Brasil Florianópolis com vocês há 3 anos já e somos muito gratos por tê-los conhecidos e pela forma como vocês os receberam, pela forma como vocês cuidam dos nossos missionários. Somos gratos demais por isso. Estamos aproveitando essa oportunidade para dizer a vocês que sempre serão nossos amigos, estarão no nosso coração e nós sempre poderemos falar com vocês pelo WhatsApp, Facebook, sempre fiquem à vontade de nos contatar, porque nós realmente criamos uma amizade aqui em Santa Catarina bem poderosa com vocês e não queremos perder isso. Nossos missionários hoje estão trabalhando muito com tecnologia, estamos tendo treinamento sobre como utilizar o Facebook, o WhatsApp, para poder ajudar e entrar na casa das pessoas com difícil acesso, como em condomínios e prédios. Então, os missionários estão se tornando especialistas nisso. Na verdade, o departamento missionário diz que esses missionários hoje são os pioneiros nessa era de tecnologia, porque isso nunca houve uma época tão difícil em relação a essa pandemia, em época nenhuma da história da igreja. Então, eles são os pioneiros. E é muito bom e gratificante saber que a igreja é verdadeira e que nos ensina meios de nós podermos usar a tecnologia para poder pregar o Evangelho. Os missionários estão trabalhando muito dessa forma, como a Sister Gonçalves mostrou aí para vocês. E eu queria dizer que o departamento missionário nos ensinou que a forma mais específica dos membros trabalharem não mudou. A única diferença é que nós estamos batendo em portas e agora não estamos nesse momento. Então nós vamos bater em portas virtuais. Quando os missionários divulgarem para vocês mensagens no Facebook ou WhatsApp, mensagens importantes, vocês devem curtir e compartilhar o máximo que vocês puderem, para que algumas pessoas entrem em contato com os missionários e eles comecem a ensiná-los digitalmente. Então é um pouco mais fácil para os membros apresentar aos seus amigos, utilizando às vezes apenas um telefone, do WhatsApp, por exemplo, ou um endereço de Facebook, através do compartilhar, e dessa forma os missionários vão poder divulgar o Evangelho. Eles estão ensinando, ensinando e batizando, continuam fazendo isso pela tecnologia. Ainda ontem nós tivemos um batismo e mostramos alguns aí para vocês. Somos muito gratos por teres conhecido mais uma vez. Muito obrigado por suas bênçãos, por sua ajuda, por seu apoio, por tudo aquilo que vocês têm feito por nós. E nós deixamos o nosso carinho e nosso amor por vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado ao Casal Gonçalves por seu trabalho de amor, não apenas com os missionários, mas também conosco aqui na missão. Irmãos, sei por experiência própria que a leitura e estudo das Escrituras são uma barra de ferro na qual podemos nos apoiar ao buscarmos nossa salvação e exaltação pessoal. Temos conosco hoje um especialista inspirado no estudo das Escrituras, o irmão Palmênio Castro. Ele é o diretor para toda a área do Brasil, do seminário e do Instituto. Irmão Castro, por favor, na sua visão, de que forma podemos encontrar força, sabedoria e esperança ao estudar as Escrituras? Queridos irmãos, é um prazer participar com vocês deste devocional. Gostaria de agradecer pelo convite, por esta oportunidade e, primeiramente, eu gostaria de expressar a minha gratidão a todos vocês em nome
dos seminários e institutos no Brasil, pela continuidade das aulas. Nós estamos com praticamente 100% das classes do instituto e do seminário funcionando no Brasil, graças ao trabalho incansável que vocês têm realizado junto com os valorosos coordenadores do seminário e diretores do Instituto. Em resposta à pergunta como as Escrituras nos dão força, sabedoria e esperança, eu lembrei-me de uma escritura que está em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que são as palavras do apóstolo Paulo. Ele disse: porque todas as coisas que dantes foram escritas para nosso ensino, foram escritas para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E todos nós, sem exceção, precisamos de esperança. Gosto muito das palavras do Salvador Jesus Cristo, onde ele mesmo falou sobre a importância das Escrituras em João capítulo 5, versículo 39. Ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Comparo as Escrituras como um GPS perfeito, não sujeito a erros. Um GPS perfeito que nos leva aos melhores lugares desta vida, nos proporcionando a esperança, paz e segurança. E, sobretudo, um GPS perfeito que nos leva até a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Às vezes, irmãos, fico pensando e também fazendo uma comparação das Escrituras, da importância de estudarmos as Escrituras e fazendo um contraste, por exemplo, com as tantas mensagens que nós recebemos no dia a dia, via WhatsApp ou qualquer mídia social. E quantas vezes, ou quantas mensagens, aliás, recebemos, às vezes 30, 40, e verificamos normalmente com atenção cada uma dessas mensagens. E um contraste e uma boa pergunta que podemos nos fazer é: qual é o grau de atenção que eu estou dando às mensagens que vêm de Deus? As mensagens que constam nas Escrituras, nas palavras dos profetas vivos e nas revelações que recebemos do Senhor. Então, a palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus é composta pelas Escrituras, as palavras dos profetas vivos e as revelações que nós recebemos. Gostaria de compartilhar com vocês brevemente algo que utilizamos bastante no seminário e no instituto, que é o padrão do aprendizado. A importância de estudarmos as Escrituras de uma forma que vamos tirar o melhor proveito. Não somente uma leitura, mas muito mais do que isso, verdadeiramente um estudo. O padrão do aprendizado, ele é composto de 5 pontos. Eu gostaria de ler esses 5 pontos e explicá-los resumidamente. O primeiro do padrão do aprendizado, o primeiro ponto é estudar o contexto e o conteúdo. O segundo, identificar os princípios e as doutrinas. O terceiro, entender esses princípios e doutrinas. O quarto, sentir a veracidade e a importância das doutrinas e dos princípios. E o quinto, aplicar os princípios e as doutrinas em nossas vidas. Primeiramente, quando estudamos, e até podemos fazer mais uma analogia, quando estudarmos as Escrituras, podemos figurativamente colocar um capacete, semelhante a um capacete de garimpeiro, onde nós vamos garimpar verdadeiros tesouros nas Escrituras, para aplicá-los em nossas vidas. Primeiramente, é importante entender o contexto e o conteúdo. O contexto é formado da parte histórica, por exemplo, cultural, geográfica. Nós procuramos identificar quem está falando, para quem está falando,
procuramos identificar perguntas que, por exemplo, dão origem às respostas dos escritores inspirados ou dos personagens, melhor dizendo, das escrituras, e aí então nós vamos nos situar entendendo o contexto que está por detrás dos princípios e das doutrinas. Depois do contexto, nós temos o conteúdo. O conteúdo é composto de sermões, das histórias inspiradas das Escrituras e dos acontecimentos. Logo depois, nós vamos garimpar os princípios e as doutrinas. E o que é um princípio do Evangelho? O que é uma doutrina do Evangelho? Recorro a uma citação do Elder Scott, dada bastante tempo atrás. Elder Scott disse: princípios são verdades que estão prontas para serem aplicadas nas mais variadas circunstâncias de nossas vidas. Portanto, princípios são verdades que nós aplicamos. Doutrinas, disse ele, são verdades que nós aprendemos. Então, princípios, verdades que nós aplicamos. Doutrinas, verdades que nós aprendemos. São exemplos de princípios a fé, o arrependimento, o estudo das Escrituras, a oração, a caridade, a perseverança, entre outros. Doutrinas, podemos a título exemplificativo dizer, o plano de salvação, a trindade, a queda, a expiação, o plano de salvação, que é uma grande bênção, né? O plano, quando compreendido, ou as doutrinas, quando compreendidas, modificam o nosso comportamento. Logo depois, o passo 4 deste padrão de aprendizado é sentir a veracidade e a importância dos princípios e das doutrinas. Então, por exemplo, irmãos, quando nós recorremos à nossa memória espiritual e lembramos que em algumas situações passadas de nossas vidas, por exemplo, ao enfrentar adversidades, nós aplicamos os princípios que nós identificamos nessa leitura que estamos fazendo e lembramos que realmente eles funcionaram para nós, ou talvez possamos lembrar de alguém à nossa volta que aplicou esses mesmos princípios e foram abençoados. Nós estamos sentindo em nossos corações que esses princípios são verdadeiros, porque funcionaram para nós ou mesmo pessoas que nós conhecemos, familiares, nossos líderes. E isso, obviamente, nos dá forças para continuarmos aplicando esses princípios e essas doutrinas em nossas vidas. Aplicamos princípios e entendemos as doutrinas. E por fim, o mais importante é a aplicação dos princípios que nós identificamos. Eu gostaria de propor a vocês, nesses minutinhos que temos juntos, um exercício. Eu vou pedir a vocês para estudar uma passagem das Escrituras, aquela passagem bem conhecida, registrada em Mateus, no capítulo 19, em que o Salvador foi abordado por um jovem rico que tinha uma pergunta. E ali então o Salvador ensina a ele preciosas lições e faz um convite muito especial. Vem e segue-me. Mas aquele jovem rico, para atender este convite, ele teria que perfazer uma condição. E como nós lembramos, infelizmente, ele não aceitou o desafio do Salvador de vir e segui-lo. Então eu gostaria de convidá-los a abrir em Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 22. Nós vamos usar 4 minutos para fazer o seguinte exercício. Podemos até usar 5 minutos para vocês lerem essa passagem das Escrituras e figurativamente colocar o seu capacete de garimpeiro, identificar ou entender, aliás, primeiramente o contexto e o conteúdo, identificar e entender
os princípios e as doutrinas. O entendimento dos princípios e das doutrinas é quando, depois de identificarmos, nós vamos um pouco mais a fundo. Por que será que este personagem demonstrou fé, ou esperança, ou confiança? Mas, sobretudo, o propósito do nosso exercício é levar-nos à aplicação. Embora seja um diálogo entre o Salvador e o jovem rico, nós vamos nos colocar, neste momento, no lugar do jovem rico, nesta conversa com o Salvador. Então, eu gostaria que vocês pudessem, depois de ler essa passagem das Escrituras, resumindo, identificar o contexto e o conteúdo, princípios e doutrinas, e pensar na sua aplicação. E para pensar na aplicação, gostaria de propor a vocês 2 perguntas. O que me falta ainda? E quais são as propriedades figurativas que eu preciso abandonar? Então, 5 minutos para fazer esse exercício, e quero incentivá-los a, no seu celular ou num caderninho, responder a essas 2 perguntas. Até já! Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado por vocês terem feito este exercício. Eu quero sugerir para todos nós, ao identificarmos o que me falta ainda, eu imagino que todos identificamos, ou mesmo algumas coisas que nós precisamos nos desfazer, de imediato elaborar um plano de ação para colocar em prática o preenchimento, né, dessas lacunas e um viver ainda melhor
do Evangelho de Jesus Cristo. Este convite do Salvador, vem e segue-me, nós podemos encontrar em muitas das Escrituras, seja em Doutrina e Convênios, no livro de Mórmon, no Velho Testamento, no Novo Testamento, encontramos várias vezes ao longo das Escrituras. E eu gostaria, para terminar esta minha parte, compartilhar com vocês um dos convites que o Salvador faz que mais toca o meu coração. Eu acredito que toca o coração de todos nós. Está registrado em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. E eu acredito, irmãos, que todos nós, em algum momento de nossas vidas, nos encontramos cansados e às vezes oprimidos, preocupados, ansiosos pelos desafios que enfrentamos. O convite é este: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é um convite maravilhoso e eu sei que é real. Sei, irmãos, que o Evangelho que nós acreditamos, que nós vivemos, que nós compartilhamos, é um Evangelho de esperança. E ter esperança significa acreditar, sem duvidar, que a solução virá a seu tempo. Quero compartilhar meu testemunho com vocês. Sei que as Escrituras são a palavra de Deus, que Ele fala conosco por meio destes registros sagrados. Sei que Deus vive, que Ele nos ama, que Ele ouve, que Ele responde às nossas orações, que Ele nos conhece individualmente. Sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos convida, vem e segue-me. E se nós atendermos este convite, encontraremos cada vez mais paz e felicidade e segurança nessa vida. Sei que Ele é nosso amigo. Sei que se o seguirmos, jamais dará errado. Sempre dará certo quando seguimos os ensinamentos do Salvador. Sei que pertencemos à sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo restaurada nessa terra. Que Presidente Nelson é um profeta de Deus. E dessas verdades eu presto-lhes o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Palmini, por sua ajuda. E agora vamos poder aproveitar melhor o tempo em casa para estudar de forma mais eficaz as Escrituras. Temos também conosco hoje o irmão Adelson de Paula Parrella, que também é um educador do seminário e instituto e trabalha junto a dois grupos que são muito preciosos para os líderes e para seus pais, que são as moças e rapazes do seminário e os jovens adultos do instituto. Todos sabemos que a igreja estabeleceu há pouco tempo um novo processo de ensino para estes jovens que foi chamado de Vem e Segue-me. Irmão Parrella, mesmo neste momento em que as aulas do seminário e instituto estão sendo à distância, como o Vem e Segue-me e o currículo do sistema educacional se entrelaçam para ajudar os jovens e os jovens adultos a colocar Jesus Cristo como centro de suas vidas e como eles podem fazer isso no seu lar? Olá, eu sou o irmão Adelson Parrella, sou coordenador do Seminário do Instituto de Religião da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como coordenador de um sistema educacional da Igreja de Cristo, meu propósito é ajudar os jovens e os jovens adultos a entenderem e confiar nos ensinamentos e na expiação de Jesus Cristo, a qualificarem-se a si mesmos, suas famílias
e outras pessoas para a vida eterna com nosso Pai Celestial. A igreja estabeleceu um programa de estudo centralizado no lar, chamado de Vem e Segue-me. Esse programa ele foi sincronizado com o ensino do seminário e do Instituto de Religião. Ou seja, a cada ano estudamos um livro de escrituras em casa, no nosso lar. E o mesmo livro é o curso principal de estudos no seminário, que é para os jovens de 14 a 17 anos, e também no Instituto, que é para os jovens de 18 a 30 anos de idade. O que estudamos em casa é reforçado na igreja. Esses currículos se entrelaçam para ajudar os jovens e os jovens adultos a colocar Jesus Cristo como o centro de suas vidas. Em tempos normais, os jovens de 14 a 17 anos, eles vão à capela mais próxima de sua casa de terça a sexta-feira e participam de uma aula de 60 minutos. E os jovens de 18 a 30 anos, eles participam uma vez por semana de uma aula de 1h30. Nessas aulas, além de aprenderem sobre o Evangelho de Jesus Cristo, esses grupos podem gozar da companhia de amigos e estar num ambiente onde todas as pessoas acreditam nas mesmas coisas e se esforçam para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Durante esse tempo de exclusão social, as aulas do seminário e do Instituto estão sendo ministradas virtualmente pela internet, de forma online. Contudo, somente uma parte dos jovens que frequentavam presencialmente as classes estão assistindo agora às aulas online. Sabemos que um pequeno grupo tem desafios pessoais e familiares com seu pacote de internet e até alguns problemas financeiros, mas a maior parte dos jovens que não têm assistido às aulas está sendo vista navegando pelas mídias sociais. Nós precisamos conectar esses jovens e esses jovens adultos a Cristo. O Salvador ensinou: eu sou a verdadeira videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos correr o risco de, durante o isolamento social, permitir que nossos jovens e jovens adultos se desconectem de Cristo, que é a verdadeira videira. A pandemia vai passar. Nós precisamos cuidar dos efeitos espirituais que ela pode deixar como um rastro. Então, o que nós faremos? Eu gostaria de sugerir 3 medidas práticas que podemos fazer em nosso lar e que ajudará nossos jovens e jovens adultos a colocar Cristo no centro de suas vidas. Primeira sugestão: fazer do estudo diário do Vem e Segue-me um ponto de honra no nosso lar. Ou seja, esse ano nós estamos estudando o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Não deixe o dia acabar e sua família ir para a cama sem que o estudo do Vem e Segue-me, sem que o estudo do livro de Mórmon seja realizado, sem que a designação seja cumprida. Faça disso um ponto de honra. Você, como pai, como mãe, você é o responsável por essa tarefa. É como uma orquestra, onde o maestro rege. E o ditado popular, ele fala muito acertadamente: se a orquestra vai mal, é o maestro que não sabe reger. Então, como maestro, nós precisamos reger bem a orquestra. Eles querem tocar. Então, não deixe o dia passar sem que o Vem e Segue-me, a designação de leitura da escritura do Vem e Segue-me, seja cumprida. Segunda sugestão: se você tem filho de 14 a 17 anos, tenha certeza de que de terça a sexta-feira, no horário da aula do seminário, ele está sentado, conectado à sua classe e participando da aula. Não deixe ele mexer em joguinho paralelo ou botar a tela lá sem a imagem e ficar brincando. Se seu filho tem de 18 a 30 anos, tenha certeza que uma vez por semana eles assistirão a aula do Instituto, a aula online do Instituto. Se você fizer isso, eles vão continuar conectados à verdadeira videira que é Cristo. Terceira sugestão: não permita que ninguém durma ou saia de casa para trabalhar ou estudar ou fazer qualquer outra coisa sem oferecer suas orações pessoais em família
suas orações pessoais e suas orações em família. Não deixe também de realizar reunião familiar, suas reuniões familiares semanais. Essas pequenas coisas são como aquela experiência de Moisés lá no deserto, quando as serpentes começaram a morder as pessoas, e o Senhor disse para Moisés, faz uma serpente, coloca lá e quem olhar vai viver. E as pessoas, algumas não olhavam e morriam pela mordida da serpente, porque achavam muito simples. Essas 3 sugestões são muito simples, mas se você as fizer, você vai manter seus filhos conectados com Cristo e Cristo vai ser o centro da vida deles. Se você estiver enfrentando dificuldades acima da sua capacidade de suportar, entre em contato virtual com o seu bispo, com o seu presidente do quórum ou presidente da Sociedade de Socorro. Eles estão dispostos a ajudar, com certeza. E se o problema de seus filhos não assistirem às aulas do seminário ou do instituto, se o problema for por causa da conexão à internet, contacte virtualmente o professor do seminário ou o professor do instituto, porque existem outras opções que podem ser usadas que vão atender às necessidades. Nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando, a mensagem que eu trago para os irmãos é que você acalme o seu coração. Calma teu coração. Tudo o que está acontecendo sob o olhar de nosso Pai Celestial, nosso Deus, um Pai amoroso e de seu amado Filho Jesus Cristo. Nós precisamos manter a nossa fé ativa, precisamos manter a nossa esperança vibrante. Uma abordagem descuidada, esperando para ver onde as coisas vão chegar, não é o melhor caminho. Lembra? Um barco que é largado à correnteza do rio, ele sempre vai procurar os níveis mais baixos, até chegar no ponto mais baixo. Nós precisamos agir para levar nosso barco à correnteza acima, rio acima. Eu queria falar uma palavrinha a vocês, irmãos, homens, pais. No documento A Família, a Proclamação ao Mundo, o Senhor ensina que, segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. As necessidades da nossa família incluem muito mais do que fornecer o pão de cada dia. É responsabilidade daquele que preside que tudo que deva acontecer, aconteça. Presidir não é mandar. Presidir é isso que eu acabei de falar, é a responsabilidade de quem preside de saber que tudo que tem que acontecer, aconteça. E aconteça com amor e retidão. Então, faça do estudo do Evangelho no seu lar uma tarefa gostosa, não pode ser um castigo para os seus filhos, nem para a sua família. Tem que acontecer, mas em amor e retidão. Tem que ser gostoso. É gostoso estudar as Escrituras. Irmãs, uma palavra para vocês. Na mesma proclamação ao mundo da família, ensina que a responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Cuidar inclui suprir as necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais também. Nessas atribuições sagradas, o documento diz que o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Nós vivemos uma época muito difícil. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo comparou a nossa vida com uma guerra, uma luta, uma batalha. E ele disse que cada santo, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, que cada santo devia se revestir com toda a armadura de Deus. Ele diz assim, então revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares altos. Então nós temos que lutar não é contra as pessoas, ou contra só as coisas físicas desse mundo. Nós estamos lutando contra a maldade espiritual. E aí ele alista para nós uma armadura que a gente tem que estar vestido. Ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o nosso propósito para nós e para os nossos filhos.
ficarmos firmes em Cristo. E aí ele continua dizendo: estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, hoje em dia nós não usamos mais armadura metálica, que a gente calça ou veste, eu não sei como fala da armadura, mas como a gente veste a armadura e sai para a rua. Hoje em dia o que a gente tem mais próximo de armadura são os coletes à prova de bala, que são usados hoje em dia. Eles são feitos de um material, de um polímero chamado Kevlar, que conforme vai colocando as camadas, ele vai suportando a mais tiros. Esse polímero ele é resistente ao calor e é 7 vezes mais forte do que o aço. E aquele, todo mundo conhece o Kevlar. Quando fala assim, Kevlar, o que é? É aquele material que faz o cinto de segurança do carro. Aquilo colocado em camadas vai fazendo com que o tamanho do projétil que é atirado não passe e não machuque a pessoa. Não existe uma armadura espiritual pronta. A armadura espiritual ela funciona exatamente como esse material Kevlar. Você tem que ir botando camadas, uma camada acima da outra. E não dá para botar todas as camadas ao mesmo tempo. A camada tem que ser colocada uma após a outra com bastante cuidado, diariamente, diversas vezes por dia. E o que seriam essas camadas da nossa armadura espiritual, que é como esse colete à prova das balas? Antigamente eram os dardos, as flechas. Hoje não são mais flechas, hoje são balas, são tiros espirituais. Agora, a camada que é colocada, ela é colocada de coisinhas bem simples, como aquela que eu falei da serpente na haste, tão simples que alguns não botam fé, porque a camada é coisa muito fácil. Quer ver as camadas da armadura? A oração pessoal. Quando eu faço minha oração pessoal, eu coloquei uma camada na minha armadura. Mas se eu olhar, eu não consigo ver. Não é perceptível, mas ela está lá. Aí se eu faço a oração familiar, outra camada. Se eu estudo Vem e Segue-me, as escrituras com a minha família, eu coloco uma outra camada. Se eu estudo as escrituras, outra camada. As palavras dos profetas, outra camada. Guardar os mandamentos, outra grande camada. Partilhar o sacramento dignamente, são camadas. Se eu saio de manhã e eu faço a oração, mais uma camada. E a cada dia essas camadas vão se acumulando. Você não vai perceber. As camadas são bem simples, quase transparentes, mas elas colocadas uma em cima da outra, elas vão dar um poder espiritual que vai proteger você e seus filhos dos dardos inflamados do inimigo. Então, eu gostaria de fazer um apelo, um desafio, para que nós não agíssemos como o povo de Israel antigo, que não queriam olhar para a serpente e por causa disso morreram. Muitos morreram pela simplicidade da coisa. A coisa é simples mesmo, mas o Elder Holland falou que o Evangelho de Cristo, apesar de simples, completo, de fácil entendimento, ele ainda é profundo. Ele é profundo porque ele contém todas as verdades necessárias para a nossa vida e nossa salvação. Eu gostaria de testificar para cada um de vocês que as palavras de Jesus Cristo não são complicadas. Eu entrei para a igreja, eu tinha 10 anos de idade, e eu aprendia na primária o Evangelho de Cristo, e como uma criança de 10 anos eu compreendia o Evangelho de Cristo, no meu nível, mas compreendia facilmente. Ele era de fácil entendimento para mim. Hoje em dia, eu tenho uma idade bem mais avançada, mas eu ainda consigo compreender o Evangelho de Jesus Cristo na mesma proporção que eu aprendia quando eu era pequeno, adaptado às minhas capacidades. Eu presto meu testemunho de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele fez tudo o que era possível e tudo o que era requerido pela lei
para nós sermos protegidos, salvos e voltarmos em segurança à presença do nosso Pai Celestial. Quando ele estava no jardim do Getsemane, ele pagou por todos os nossos pecados, todos eles, de todo mundo, de todos os mundos que a gente não consegue nem imaginar. Quando ele foi pendurado na cruz, as dores do Getsemane voltaram. Só que aí ele já estava cansado, debilitado, já tinha sofrido no jardim, já tinha apanhado e tinha as costas dilaceradas. O Espírito do Senhor se afastou dele para ele saber como a gente sentia quando a gente peca e perde o Espírito. E ele, ali naquela situação, ele suportou tudo. Ele fez tudo. Ele mesmo declarou isso na cruz. A última declaração dele nessa vida mortal foi: está consumado. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo para nós: eu fiz tudo que eu precisava fazer para que você volte à minha presença. Então, que possamos tirar todo o proveito da expiação do nosso Salvador. Ele já preparou o caminho, ele já venceu o mundo. E como ele venceu o mundo, nós podemos vencer todas as nossas batalhas, nós podemos vencer todas as pandemias, e nós podemos armar a nós mesmos, nossos filhos, nossos netos, com uma armadura espiritual que vai garantir a eles a segurança de não serem feridos ou abatidos pelos dardos, as flechas, as balas inflamadas do inimigo. Eu testifico que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho vivo do Deus vivo. Ele vive hoje em dia, ele lidera essa igreja, ele comanda esse mundo e todas as coisas estão sob o olhar amoroso do nosso Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. Tenha confiança, porque Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer as nossas batalhas. E ele nos ensinou lá no Novo Testamento: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não precisamos ter medo. Que o Senhor nos abençoe nessa tarefa de nos armar todo dia com a armadura de Deus e continuar tendo uma fé e uma esperança vibrante em Cristo. É meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão. Isso demonstra o quanto o ensino e principalmente o aprendizado do Evangelho continuam firmes e fortes apesar das distâncias. Irmãos, devido à ênfase recente de nossos líderes da presidência diária em aproveitarmos esse tempo para trabalhar em nossas árvores familiares, com o objetivo de completar pelo menos nossas 4 gerações, temos conosco hoje o casal consultor de Templo e História da Família Multistacas, a irmã Délgia e o irmão Adalton Parrella. E queremos saber deles como o trabalho de salvação do templo e história da família pode ser realizado no lar? Quais os desafios e as ênfases atuais? Queridos irmãos e irmãs, é um prazer participar desse devocional, uma ideia maravilhosa. E eu vou começar a minha mensagem falando de algumas palavras do nosso querido profeta nessa última liarona. O discurso intitulado O Futuro da Igreja, Preparando o Mundo para a Segunda Vinda do Salvador, nos ensina muitas coisas. E nos diz que o Senhor está reunindo o povo dele, a casa de Israel, e que nós fazemos parte dessa doutrina de participar dessa coligação, coligando dos 2 lados do véu. E ele continua dizendo que as famílias precisam ser seladas para toda a eternidade. Um elo deve ser forjado entre pais e filhos. Em nossa época, deve ocorrer a união e fusão total, completa e perfeita de todas as dispensações. E para cumprir esses propósitos sagrados, a terra hoje está repleta de templos. Queridos irmãos e irmãs, amar e cuidar dos familiares do outro lado do véu
traz um sentimento tão maravilhoso que se torna uma ótima ferramenta no fortalecimento espiritual em qualquer idade. É que nós não estamos falando de coisas deste mundo, mas de coisas de um mundo eterno, coisas da eternidade muito maiores. Quando eu trabalho procurando o nome e dados do meu bisavô, para que ele receba as ordenanças do batismo no templo e então receba o Espírito Santo, isso não é uma coisa eterna? Não é uma coisa maravilhosa e grandiosa? Todos os membros devem ter esses sentimentos, esse fortalecimento espiritual. E para que isso aconteça, a primeira presidência e o coro dos 12 instruíram o conselho da ala a preparar um plano. Esse plano chama-se Plano de Templo História da Família da ala. Elden Renland nos ensinou no começo do ano passado que esse plano devia ser feito. Ele diz: um plano simples de THF, de Templo História da Família da ala, deve ser elaborado e discutido pelo Conselho da ala e aprovado pelo Bispo. Os líderes da ala, então, motivarão os membros da sua organização, sejam as moças, os rapazes, as crianças, os irmãos do coro de elders, as irmãs da Sociedade de Socorro, a cumprir esse plano. Esse plano deve incluir os 4 desafios da presidência da área. Quais são esses 4 desafios? Primeiro, colocar na sua árvore familiar 2 recordações. E o que são recordações? São 2 fotos, ou 2 áudios, ou uma foto e um áudio. São fotos de fotos antigas, de fotos de agora, de eventos familiares, ou um áudio, uma história engraçada de alguém da família, a voz de uma tia contando uma história. Então, essas 2 recordações devem ser incluídas na nossa árvore familiar e pode ser usado o aplicativo Recordações, usando o seu celular. Segundo desafio da presidência da área é aprender a copiar ou indexar registros. Para aprendermos isso, existem várias maneiras. Existem também maneiras de aprender através de instruções no YouTube. Tem várias instruções lá, vários vídeos. Terceiro desafio da presença da área: ter pelo menos 4 gerações em sua árvore. Lembrando que cada membro da família deve adicionar todos os nomes nas 4 gerações. E o 4º desafio da presidência da área é encontrar e levar 2 novos nomes ao templo. Irmãos e irmãs queridas, o que eu ia falar hoje para vocês era como encontrar novos nomes para adicionar em sua árvore. Eu já tinha programado tudo, feito passo a passo, mas hoje de manhã eu fui inspirada a não fazer isso. Eu entendi perfeitamente que quem tem o privilégio e a responsabilidade de ajudar os membros no seu trabalho de encontrar e salvar os seus familiares são os consultores de Templo História da Família da ala. E que eles têm um líder. Esse líder chama-se Líder de Templo História da Família da ala. Que chamado maravilhoso. Eu fiquei muito feliz por ter esse sentimento, porque eu entendi que eles é que foram chamados para ajudar um a um, até ajudar todos os membros da ala. Irmãos, eles terão ideias inspiradoras. Eles serão inspirados em ajudá-los a achar antepassados. Eles irão ajudá-los a saber como indexar, como adicionar foto. Procure seu líder de THF da ala. Ele providenciará um consultor para ajudá-lo. O irmão Parrella tratará sobre o papel desses líderes e consultores no trabalho de salvação.
O líder de THF, o líder de Templo História da Família da ALA, ajudará também nas campanhas de indexação, em outras atividades que a ALA quiser fazer. Está acontecendo agora aqui, numa das estacas do Sul, em uma ala, um líder THF está ajudando um bispo. Esse bispo reuniu o seu líder de THF da ala e todos os seus consultores em uma sala virtual e desafiou-os a aprender a indexar e a indexarem e também conseguir preencher o gráfico das suas 4 gerações. E depois que os consultores fizerem para si, eles deverão ajudar os membros a fazer a mesma coisa, para que no final da quarentena, quando o templo reabrir, eles possam levar 2 ônibus com membros levando nomes que os consultores ajudaram a encontrar. Que meta maravilhosa de um bispo inspirado. Os consultores já estão usando o seu celular na função ajudante, que agora também já tem aqui, e já começaram a contactar as famílias que foram designadas para cada consultor para cumprir a meta do bispo. Irmãos, esses consultores de ala, consultores de THF das alas e o líder de THF das alas, eles têm apoio e treinamento dos consultores de THF da estaca. E que, por sua vez, são liderados pelo sumo conselheiro responsável pelo trabalho de Templo História da Família da estaca. E esses consultores de estaca também trabalham com tanto amor. Ontem eu recebi a resposta de uma dessas consultoras quando foi elogiada pelo irmão, pelo seu líder, né? O sumo conselheiro responsável. Ele enviou uma mensagem para essa irmã agradecendo seus esforços e dedicação, porque essa consultora de estaca, além de ser consultora, ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa e ela é enfermeira. Então o irmão responsável por THF da estaca agradeceu a ela pelos esforços e dedicação ao não descuidar do seu chamado nesse tempo em que ela é tão exigida na sua profissão. Aí eu anotei a resposta para mostrar, para contar para vocês. Olha a resposta dessa consultora de estaca. Eu que agradeço por servir no que amo tanto. Nessa tempestade toda de pandemia, a melhor coisa tem sido a história da família para a minha vida. Ouço dizer que estou amando este tempo. Tenho visto muitos milagres e bênçãos. Tenho encontrado familiares que procuro há anos. E tenho visto as muitas bênçãos na vida de outras pessoas pela minha ajuda. Ajudar outras pessoas me faz ficar muito perto do Espírito e tem sido maravilhoso para mim. Que estrutura maravilhosa, né? Líderes foram chamados, consultores de ala e de estaca. Toda essa estrutura, irmãos e irmãs, de ala, de estaca, todo esse trabalho de pesquisa, todo esse trabalho de indexação, onde nós copiamos registros para que essas pessoas saiam do anonimato e possam ser encontradas para ter a oportunidade que nós temos. A construção de tantos templos, o retorno do profeta Elias com o poder selador, é para todos nós e os outros elos da corrente que vieram antes de nós. Cumpramos propósitos grandiosos, propósitos sagrados. E que propósitos são esses? Que toda essa estrutura, tudo isso está aqui. Elder Bednar respondeu na última conferência, no seu discurso. Ele disse que precisamos fazer convênios e receber ordenanças
para nossa santificação e para nossa definitiva exaltação. Voltar o coração dos filhos a seus próprios pais e realizar as pesquisas e as ordenanças vicárias são trabalhos que abençoam as pessoas em ambos os lados do véu. E olha que frase maravilhosa ele diz agora. Vamos ao templo para fazermos o bem e nos tornarmos bons. Eu sempre pensei, irmãs, que nós vamos ao templo para servir. E servir um a um. Para que aquele antepassado tenha oportunidade idêntica às nossas oportunidades de salvação e de exaltação, que nem Elder Bednar falou. E nós? E aquelas coisas que eu preciso? Irmãos e irmãs, quando nós servimos, nós seremos recompensados com as coisas que nós precisamos, que nós desejamos e que o Senhor sabe que será bom para nós. Meu desejo mais profundo é que nossa visão e o nosso coração se abra para as coisas eternas. Que possamos dar oportunidade, levando ao templo nossos antepassados e que possamos, como líderes, ajudar as pessoas que ministramos, todas as pessoas que pudermos, membros, não membros, a encontrar seus antepassados, para que eles tenham todas essas oportunidades. Esse é um trabalho de amor, é um serviço que vale a pena. Meu desejo é que o nosso coração sinta isso, porque é um trabalho que envolve coração, sentimento. Eu oro isso do fundo do meu coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, presidente. Obrigado também por permitir que a irmã Parrella e eu participemos deste devocional da sua estaca nesse dia. Ela e eu temos um grande privilégio. Servimos como casal, como consultores de Templo História da Família Multi-Estacas, o que significa que, sob a direção da presidência da área Brasil e mais diretamente no Conselho de Coordenação Florianópolis, que é composto das 8 estacas e do distrito que compõe esse conselho, servimos sob a direção direta do Elder José Luiz Del Guerço dos 70, que preside o conselho e que nós ainda vamos ter o privilégio de ouvir hoje. Nossa responsabilidade, irmãos, irmã Parrella e eu, é de treinarmos, ensinarmos, acompanharmos, ajudarmos, servirmos de apoio para as presidências da estaca, de todas as estacas do nosso conselho, na consecução do programa de Templo História da Família da Igreja. Isto se faz através das chaves do presidente da estaca, que lidera todos os aspectos do trabalho de salvação na estaca, e ele tem um dos seus conselheiros que é responsável por Templo História da Família. Esse conselheiro e o presidente da estaca designam pelo menos um membro do Sumo Conselho para ser o membro do Sumo Conselho responsável por Templo História da Família. É com este irmão que nós trabalhamos mais de perto. O membro do Sumo Conselho, por sua vez, ele chama e treina um time, um grupo de consultores de Templo História da Família da estaca. Um deles, um ou uma, um irmão ou uma irmã, podem ser chamados como consultor de Templo História da Família da estaca para o CHF. Então, esse irmão ou irmã só dá expediente lá no CHF e recebe e trabalha para que muitas pessoas, todos nós, de quando em vez, visitemos, passemos no CHF. Lembrando que só no CHF, que aqueles registros que os detentores dos direitos autorais disseram não pode consultar em casa, tem que ser consultado no seu centro de História da Família, só lá, são chamados os registros restritos. Fora isso, os CHFs hoje são na nossa casa, no nosso computador, no nosso celular, onde nós podemos fazer o trabalho de Templo de História da Família. Estes consultores de Templo de História da Família, da estaca, são consultores de ala, outros irmãos e irmãs que são cobras no Family Search, que é a grande, maior, melhor e a única gratuita plataforma de pesquisa genealógica do mundo. Existem outras,
Family Search é a maior, melhor e a única que é de graça. Então, estes irmãos são cobras nisso. Não tem um número mínimo, mas o ideal é ter um número de consultores, 3, 4, 5. Nós temos uma estaca aqui do nosso conselho, que resolveu chamar um consultor de tempo e história da família na mesma proporção de quantas alas eles têm na estaca. E assim fica mais fácil de ter um consultor da estaca ajudando na ala mais constantemente. Fica a critério da presença da estaca do membro do Sumo Conselho. O nosso trabalho, portanto, irmão Parreleu, é treinar, acompanhar e ajudar o trabalho do membro do Sumo Conselho e dos consultores de estaca. Acontece, irmãos, que este é o nosso chamado. E a nível de estaca, vocês compreendem agora como é. Basicamente, todos nós entendemos isto. Mas, me permitam partilhar com vocês uma escritura que está em Mosias, no capítulo 4, versículo 27, muito conhecida de todos nós. A escritura diz assim: vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que as suas forças o permitam. E, novamente, é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Nos últimos transmissões do Hultstack, que é aquela reunião anual relativo ao trabalho de tempo e história da família, em que várias organizações se unem para tratar desse assunto, história da família, pesquisa genealógica, etc., os apóstolos do Senhor Jesus Cristo têm ensinado que o lugar onde essas coisas acontecem é no lar. É no lar. Eu disse há pouco que o CHF atualmente é no lar. E é verdade, nos nossos computadores em casa. Mas é no lar que essas coisas precisam acontecer. Por isto, esse é o tema desse devocional de hoje. Como estas coisas, e agora inclusive o tempo e história da família, podem acontecer no lar. Ocorre que as famílias, elas não vivem numa área ou numa estaca. Vivem, é claro, mas é numa ala que as famílias estão reunidas. É na ala. Portanto, estes apóstolos, esses servos do Senhor, têm nos ensinado que é na ala que esse programa deve acontecer. Irmãos, para os que ainda não sabem, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, um novo chamado foi criado na ala. É o chamado de líder de templo e história da família da ala. A gente chama, abreviando, né? Líder de THF da ala. Vocês lembram que antes a ala já tinha um líder da missão da ala. Agora a ala também que cuidava do trabalho missionário dos vivos. Agora as alas têm um líder de templo e história da família da ala, que cuida do trabalho missionário dos mortos, dos falecidos. Este líder, tanto o líder de tempo e história da família da ala como o líder da missão da ala, são membros e servem sob a direção da presidência do quórum de elders. De fato, não é esse o ideal, mas nas alas muito pequenas e nos ramos menores, se não houverem irmãos disponíveis no quórum de elders, e veja a sabedoria do Senhor, né? Antes de organizar o trabalho de salvação de vivos e mortos sob a direção da presença do quórum, o que o Senhor fez? Revelou que o grupo de sumos e o quórum de elders deveriam ser unidos. Então hoje, talvez tirando a Sociedade de Socorro, o quórum de elders da ala é a maior organização com o maior número de irmãos. Então, devem haver irmãos suficientes para termos um líder da missão da ala para cuidar da obra missionária e um líder de tempo e história da família da ala para cuidar da obra vicária. Mas supondo que a ala ou o ramo seja tão pequena, não existam, um dos conselheiros do presidente do quórum de elders, não importa se é o primeiro ou o segundo, vai ser o líder da missão da ala. E o outro conselheiro do presidente do quórum, não importa se é o primeiro ou o segundo, vai ser o líder de tempo e história da família da ala. Mas isto não é o desejável. O desejável é que um outro portador do sacerdócio de Melquisedeque sirva um sob a direção de um dos conselheiros da presença do quórum, que torne-se então o conselheiro da presença do quórum responsável por tempo e história da família, e o outro conselheiro sirva, o líder da missão da ala sirva sob a direção do outro conselheiro da presença do quórum de elders, que aí passa a ser o conselheiro responsável pela obra missionária. E esses irmãos servem sob a direção desses conselheiros. No quórum de elders, é uma alternativa, não foi descontinuado, pode ter, a critério do bispado, a presença do quórum,
os 3 comitês, pelo menos 3 comitês do quórum. O comitê de autossuficiência, né, bem-estar, em geral o presidente do quórum lidera esse comitê. O outro comitê é liderado por um dos seus conselheiros, que é o comitê da obra missionária. E, é claro, esse líder, esse conselheiro que cuida do comitê da obra missionária no quórum, já é o mesmo que é o responsável pelo líder da missão da ala. O outro conselheiro lidera o comitê de tempo e história da família do quórum. E, claro, este irmão já é o que lidera o líder de tempo e história da família na ala. Ou ele próprio é o líder de tempo e história da família da ala, se não tiver outra pessoa. Este irmão e o chamado do líder de tempo e história da família na ala é fundamental. Irmãos, se na sua área, especialmente os bispos que nos assistem, bispos e presentes de ramo nesse devocional, se a sua ala ainda não tem um líder de tempo e história da família, ele precisa ser chamado imediatamente. E, se não houver suficiente, irmãos, para isto, um dos conselheiros da presença do quórum de elders precisa ser imediatamente designado. No caso deles, não precisa ser por imposição de mãos, porque já é inerente ao ofício, mas ele é designado como o líder de tempo e história da família na ala. O que faz esse líder de tempo e história da família na ala? Ele lidera os consultores de tempo e história da família na ala. Os irmãos mais velhos, mais experientes, que já são experientes no Family Search, e os jovens. Há mais de um ano a presença da área estabeleceu no Brasil que os jovens, rapazes e moças em idade de sacerdócio orânico na ala devem ser chamados, esses sim, apoiados, designados, para servirem como consultores de tempo e história da família na ala. Então, os consultores mais experientes da ala, sob a direção do líder de tempo e história da família na ala, com a ajuda dos consultores de estaca, que são acionados pelo líder de tempo e história da família, e também a critério do membro do Sumo Conselho, em conjunto com o líder de THF de cada ala, esses consultores de estaca vão até a ala e treinam os consultores de tempo e história da família. Irmãos, gostaria que nós revisássemos isso, acompanhando esse gráfico que foi apresentado pelo Elder Husband no último reunião de liderança do Rootstack. Neste gráfico nós vemos a interligação, a interrelação entre todos os líderes da ala envolvendo o templo e a história da família. Quero chamar a atenção para apenas um aspecto. Da mesma maneira que antes, uma vez por ano, normalmente no começo do ano, o conselho da ala se reunia para organizar o plano de missão da ala, como é que a ala queria fazer a obra missionária naquele ano. Agora o conselho também precisa se reunir no começo do ano e elaborar o plano de templo e história da família na ala, ou como a ala quer fazer o programa, o trabalho de tempo e história da família naquele ano. Este plano de tempo e história da família na ala deve incluir os projetos de caravana ao templo, das caravanas idas ao templo, a reunião da primária de avançamento do sacerdócio, e agora que inclui as mocinhas, as meninas também, que vão sair da primária e vão passar para a organização das moças, não é? Isso precisa estar no plano de ala, como isso vai acontecer. O envolvimento e a preparação dos jovens como consultores de ala, como trabalhar juntos, o líder da missão da ala e o líder de THF da ala, para que todo recém-converso vá ao templo uma semana após o seu batismo. Imediatamente, quanto possível, depois do batismo, todo recém-converso precisa ir ao templo, não é? Com a sua recomendação de uso limitada, para fazer ordenanças vicárias no batistério por seus antepassados falecidos. Irmãos e irmãs, estatisticamente, recém-conversos que vão ao templo imediatamente depois do batismo, entram no templo para realizar essas ordenanças vicárias por seus antepassados, ficarão ativos na igreja. Os índices de retenção dos novos conversos aumentam exponencialmente se nós levamos os recém-conversos ao templo logo a seguir do seu batismo, para fazer ordenanças naturalmente no batistério. Irmãos e irmãs, este é o trabalho como ele está organizado. Na ala ele está centralizado. Então, revendo esta visão, o bispo na ala, junto com a presidência do quórum de elders, sob as chaves do bispo, lidera o trabalho de salvação de vivos e falecidos. O presidente do quórum de elders, através dos seus 2 conselheiros, um cuida
da obra missionária, o conselheiro responsável, pode também ser o encarregado do comitê do Quórum de Elders, e o outro cuida é o conselheiro responsável, ou ele próprio é do trabalho do líder de Templo História da Família da ALA. O líder de Templo História da Família, por sua vez, lidera, designa as famílias que os consultores de ALA, jovens e mais velhos, devem visitar nesse momento agora de isolamento. Podem visitar virtualmente, ajudando-os a entrar no Family Search, acessar o Family Search, acessar a sua árvore familiar, ajudá-los a cumprir os assuntos que são pertinentes às palavras da irmã Parrella hoje. Os desafios da presença da área e as ênfases que eles têm nos dado. Interessante também notar que na sociedade de socorro se repete a organização do Quórum de Elders. Uma das conselheiras na presidência da Sociedade de Socorro da ALA é designada como conselheira responsável pela obra missionária da Sociedade de Socorro. E a outra, não importa se é a primeira ou a segunda também, é designada como conselheira responsável pelo trabalho de Templo História da Família da Sociedade de Socorro, não é da ALA toda, é das irmãs. Da ALA toda é o líder de Templo História da Família na ALA. Mas essa conselheira responsável por THF, da Sociedade de Socorro, vai trabalhar ombro a ombro com o líder de Templo História da Família da ALA e com os consultores de THF de ALA, para que as irmãs da Sociedade de Socorro sejam treinadas, ajudadas a também acessar a sua árvore familiar, aprender a usar os aplicativos, árvore familiar, recordações, que hoje você pode tê-los, abri-los e tê-los no seu celular e elevar, upload, como se diz tecnicamente, para esse aplicativo recordações, fotos, documentos, depoimentos nós mesmos e dos nossos parentes, para que fique ali gravado, para a eternidade, salvo ali, sem ocupar espaço no nosso computador, estas fotos e outras coisas importantes para a história da nossa família. Irmãos, a nossa meta, a meta da presidência da área é que 100% dos membros da ALA, na mesma proporção dos ativos, por exemplo, se a sua ALA tem 200 membros de frequência, nós precisamos ter pelo menos 200 irmãos no decorrer de um ano entrando na nossa árvore familiar, imprimindo pelo menos uma papeleta de ordenanças, indo ao templo para fazer ordenanças pelos seus antepassados, pelo menos por um antepassado por ano. Na verdade, a meta da presidência da área são 2, mas pelo menos um, elevando pelo menos umas 2 fotografias ou fazendo upload lá no Recordações, tanto no aplicativo para celular como no próprio Family Search, no computador. Esse é o objetivo. E, na verdade, irmãos e irmãs, esse é o único indicador-chave do sucesso da sua ala no trabalho de Templo História da Família. Não é o número de nomes levados ao templo. De fato, hoje a visão mudou completamente, diametralmente oposta. Antigamente, até não muito tempo atrás, nós tínhamos aquele 1, 2, 3 irmãos na ala que pesquisavam, indexavam, e quando iam ao templo levava aquele monte de papeletas, 500 papeletas, e lá no templo, que não pode mais, distribuía para os irmãos fazerem por eles. Hoje, ao invés de ter um irmão na ala levando 500 nomes, o que o Senhor quer é 500 irmãos da ala levando pelo menos um nome, muito mais, claro, mas pelo menos um nome, para que todos recebam a bênção por inteiro, para que todos sintam e recebam o espírito de Elias que vem pelo trabalho do templo História da Família. Irmãos e irmãs, por favor, tenhamos em mente o trabalho chamado deste líder de Templo História da Família na ala. Que ele tenha o seu time chamado de consultores de Templo História da Família da ala, especialmente jovens chamados, apoiados, treinados. Isso pode ser feito agora, mesmo nesse momento de afastamento, de não termos reuniões físicas na capela, porque os jovens foram chamados pelo Senhor para fazer esse trabalho, porque eles são hábeis ali no dedinho, de fazer estas coisas. Podem ajudar a nós, os irmãos mais velhos, com a tecnologia. Eles têm uma função, por exemplo, que é a função ajudante. Não precisa nem ir na casa da outra irmã. Da sua casa, ele entra lá na árvore familiar da irmã, na casa dela, através da função ajudante, e ajuda cada irmão ou irmã a completar as suas 4 gerações, que é uma das ênfases
O tema da irmã Parrela é uma das ênfases da presidência da área para este ano. Irmãos, esse é o trabalho e essa é a maneira de fazer. Casa de Deus é uma casa de ordem. Nós precisamos aprender os nomes, saber quem é quem, né? Consultores de Tempo e História da Família na ala, que ajudam todos os irmãos, liderados pelo líder de Tempo e História da Família na ala, né? O subordinado à presidência do Quórum de Elders, uma irmã da Sociedade de Socorro, conselheira responsável, né? E na estaca, um membro do Sumo Conselho responsável, os consultores de estaca, que vão ajudar a treinar os de ala. Todos eles servindo sob a direção de um conselheiro da presidência da estaca responsável por Tempo e História da Família e do próprio presidente da estaca que detém as chaves de última análise. Esse é o trabalho do Senhor. É assim que Ele quer que o trabalho seja realizado. Ordem. A casa do Senhor é uma casa de ordem. Todos entendendo o nosso papel. Um outro trabalho maravilhoso que eu gostaria de terminar prestando meu testemunho é o trabalho de indexação. Indexação é através, via web no Family Search, olhar aqueles registros escritos pela mão do padre ou pela mão do escrivão, coisa de 100, 200, 300 anos atrás, e transcrever aquilo para um arquivo, para que ninguém precise mais tentar traduzir aquela letra antiga. Você já faz isso. E aí, isto vai, depois é revisado, vai para os arquivos mundiais do Family Search. Qualquer pessoa vai poder, então, revisar, ou na verdade pesquisar no Family Search e vai encontrar já ali o nome do seu familiar, as datas de nascimento, falecimento, se é casado, seu cônjuge, para ajudar na pesquisa da história da família, da árvore genealógica, agora chamamos árvore familiar, né, de todos os membros da igreja e dos nossos amigos não membros. Temos muitos amigos que ainda não são membros da igreja nos assistindo hoje. Igualmente, isso não é privilégio só dos membros da igreja. Eu expliquei hoje aqui a organização, talvez não entendam muito por enquanto dessa organização, mas todos os filhos de Deus são bem-vindos no nosso Centro de História da Família, podem ter a sua conta, acessar o Family Search gratuitamente para trabalhar na sua árvore familiar. Estamos ansiosos por ajudá-los. Os missionários sabem como fazer isso, sabem como ajudá-los e como acompanhá-los e principalmente direcioná-los a um consultor de Tempo e História da Família para ajudá-los a fazer a mesma coisa. Irmãos e irmãs, amigos, presto-lhes o meu testemunho de que Deus vive. Ele é o nosso Pai, Pai dos nossos espíritos. E como diz o hino sagrado, temos somente Pai Celeste, não temos Mãe também. Somos nascidos de pais celestiais, são os pais do nosso espírito imortal. Ele enviou à terra o seu Filho unigênito. São enviados os profetas, os apóstolos, aqueles que vêm no lugar, que precedem. Mas ele finalmente enviou o seu Filho. E os homens o crucificaram. E ele ressuscitou ao terceiro dia, disse: eu sei, presto testemunho. E ao fazer isso, ele terminou os trabalhos, as preparações, que desde antes da fundação desse mundo, da construção desse e de outros planetas, ele havia começado. Veio aqui, e como cordeirinho humilde, sem manchas de Deus, ele foi sacrificado. E ao fazer isso, ressuscitar no terceiro dia, ele realizou a expiação infinita e eterna, que vai permitir a salvação de todos os filhos dos homens. Mas nós ainda, e todos ressuscitaremos. Isto é dom gratuito de Deus, mas a vida eterna nós precisamos conquistar através dos méritos de Cristo, usando o seu sangue expiatório, a sua expiação infinita e eterna, para que através disso, então, nós possamos voltar à presença de Deus com Ele, para viver com Ele na condição que Ele tem, como marido e esposa e filhos, e os outros que vão se agregando à família, nossos genros, noras, netos, bisnetos, gerações sem fim. É isso que nós fazemos em Templo História da Família, unir essas gerações numa árvore genealógica, uma árvore familiar perfeita, que no final, quando nós virmos prontinha, vai começar nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e vai terminar no último homem ou mulher que vai nascer e viver nessa terra enquanto ela existir. Todos parte e membros da família de Deus. Que Deus nos abençoe ao realizarmos esse trabalho de forma organizada,
porque a casa de Deus é uma casa de ordem. Cada um de nós entendendo o seu papel no trabalho de salvação de Templo História da Família. É a minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado ao casal Parrella por nos ajudar a entender que devemos fazer por nós mesmos e ajudar todos os membros da ALA, utilizando a tecnologia que nos permite ajudar mesmo à distância a aprender a acessar o Family Search, que é a plataforma da igreja e é a maior e melhor do mundo, e a única que é de graça. Podemos, como foi dito, trabalhar em nossas árvores familiares, indexar, fazer o upload de fotos, documentos e etc. E assim ajudar também no trabalho de salvação de vivos de nossos antepassados falecidos. Em nossa estaca, estamos agora enfatizando o programa 4 Gerações e Indexação, inclusive com uma gincana acontecendo. Irmãos, ao nos encaminharmos, infelizmente, para o final deste devocional, desejo expressar meus sentimentos e meu testemunho do Senhor Jesus Cristo e de sua igreja e evangelho. Após minhas breves palavras, assistiremos uma apresentação musical Quero Estar com Cristo. Após a apresentação, teremos então o prazer de ouvir Elder José Luiz Del Guerço, dos 70. O Elder Del Guerço preside o Conselho de Coordenação Florianópolis, ao qual pertencemos. Após as palavras do Elder Del Guerço, seremos então despedidos em oração pelo irmão Israel Luiz do Nascimento, a quem queremos agradecer por também nos ajudar e usar seus talentos para fazer a edição e a transmissão deste devocional. Queridos irmãos, muito obrigado por sua presença e participação neste devocional. Esperamos que possa ter sido uma oportunidade de fortalecer a fé e também proteger o seu lar. Este era o objetivo, como fazer com que o trabalho de salvação e exaltação continue. E ele acontece e vai continuar. Esta é a profecia que Daniel já havia feito muitos séculos atrás, de que o Evangelho, como uma pedra cortada sem mão, seria então, rolaria e então se espalharia por toda a terra. Então, uma certeza nós temos, irmãos, de que esta obra continuará firme e forte. E é um privilégio e oportunidade nossa participar disso e ter estas experiências na nossa casa. Nós aprendemos hoje, relembramos neste devocional, de que nós podemos agora ajudar os missionários neste trabalho de coligação, fazendo também a partir de nossas casas algo para ajudar, quer seja compartilhar uma referência ou dar outros tipos de ajuda de forma virtual aos missionários, para que eles possam também junto conosco fazer este trabalho da salvação. Nós também aprendemos sobre a importância do seminário e do instituto, que é possível encontrar força, sabedoria e esperança ao fazer o estudo das Escrituras. Então eu peço aos pais que incentivem seus filhos, tanto do seminário quanto do instituto, para participar, para assistir às aulas que estão acontecendo virtualmente. E peço e convido também aos jovens que façam essa experiência de ser fortalecido, de encontrar esta promessa de força, sabedoria e esperança, fazendo realmente o uso adequado do seu tempo durante as aulas do seminário, fazendo o seu estudo da designação, de forma que você possa também aproveitar este espírito maravilhoso que nós temos durante as aulas do seminário e do instituto, e que essas promessas sejam estendidas a vocês. E também gostaria de relembrar a importância de ter o profeta vivo hoje. O presidente Russell M. Nelson, juntamente com a primeira presidência e os 12 apóstolos, já tem feito ações como o estabelecimento do Vem e Segue-me no lar, a ênfase de que o lar é o local para aprender o Evangelho e que a igreja é um apoio. Veja só que visão profética para estes dias que vivemos, na qual o profeta de Deus já havia preparado a igreja em todo o mundo para que pudesse estudar o Evangelho no lar e estar preparada para este momento difícil que nós estamos enfrentando. Então eu presto meu testemunho sobre a veracidade, o chamado profético do nosso querido presidente Russell M. Nelson, que serve e nos tem conduzido nestes dias. Não tenho dúvida de que nos conduzirá e nos manterá no caminho adequado. Recentemente publicou um vídeo falando sobre este retorno que deve acontecer em breve e que será feito de forma gradual, de forma ponderada, para que tudo seja feito em segurança. Então, irmãos, tenho muita confiança no profeta e peço que possamos ter esta visão de esperança e de confiança no trabalho que tem feito em nossos dias. E muito
sou muito grato, né? Como diz o hino, né? Graças damos a Deus por um profeta. E também relembrar aqui as ênfases que foram faladas sobre templo, história da família, em fazer as 4 gerações, em colocar as 4 gerações na sua árvore familiar. Complete isso, aproveite agora este mês, este período que estamos em casa para completar, se ainda não fez as 4 gerações. Se já fez, continue o seu trabalho para expandir a sua árvore genealógica lá no Family Search e também fazer o trabalho de indexação. Temos uma gincana, né? Procure os especialistas, né, de templo e história da família da sua ala, os consultores, de forma que eles possam também te ajudar, se você ainda não sabe, a como fazer parte desta grande gincana. Na verdade, fazendo em casa, você já vai participar, né, e contribuir para a sua unidade. E, por fim, irmãos, eu gostaria de terminar a minha mensagem com uma mensagem de esperança. E eu queria ler um versículo muito especial do livro de Mórmon, que é 2 Nefe 31:20. Então, nesse versículo, Nefe ensina o seguinte: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Irmãos, nós temos neste versículo ensinamentos muito importantes. O primeiro deles é que nós devemos prosseguir com firmeza em Cristo. O momento é desafiador, mas nós não podemos perder o esplendor de esperança. Nós não podemos perder a visão de esperança, porque nós somos sim conduzidos por um Deus que nos ama e que olha por nós. E é importante também lembrar de perseverar no estudo das Escrituras, nos banqueteando com as Escrituras, no estudo do Vem Segue-me pessoal e em família, e ter a oportunidade assim também de continuar este caminho. Nós temos uma promessa de que o reino de Deus é estabelecido na terra e assim continuará, como já disse hoje. Então, irmãos, eu presto meu testemunho a vocês de que nós realmente seguimos o Deus vivo, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como dita recentemente na proclamação bicentenária, é o reino de Deus estabelecido na terra e a Igreja restaurada do Salvador Jesus Cristo em nossos dias. Estude esta declaração bicentenária com sua família. Aproveite esta oportunidade de reler esta declaração profética, reforçando e confirmando a importância e a mensagem da restauração do Evangelho nestes dias. Eu presto meu testemunho de que, de fato, Cristo é nosso Salvador e Redentor. Ele veio a esta terra, pagou por nossos pecados para que nós tivéssemos a oportunidade da vida eterna. Esta vida eterna que Nefe fala em sua mensagem, de que ao perseverar até o fim, nos banquetear com a palavra de Cristo e sem perder a visão de esperança, nós a alcançaremos. O meu testemunho, irmãos, é de que aquele que persevera, aquele que cumpre com isso, com esses ensinamentos e estas orientações que Nefe nos ensinou aqui no livro de Mórmon, alcançará de fato a vida eterna. É o meu desejo de que nós possamos continuar firmes neste caminho especial de volta ao Pai. É o testemunho que presto aos irmãos com o meu agradecimento, mais uma vez, por estarem conosco neste devocional e que possam aplicar estes princípios preciosos que vimos neste devocional na sua vida, de forma que sua família seja abençoada. E é o que compartilho com vocês, com o meu amor e o carinho por todos, e que nós possamos em breve nos encontrar pessoalmente e em segurança, assim nos dar um abraço e assim ter as condições de nos irmanar e voltar a nos reunir como já estávamos acostumados. Enquanto isso, vivam o Evangelho em suas casas, façam tudo isso que tem sido preparado para que nós possamos ter uma esperança, esta visão da vida eterna de forma ininterrupta. Não podemos parar, não podemos deixar com que uma circunstância nos impeça de estar próximos de Deus. Então, que nós possamos continuar este esforço, em especial no nosso lar, que é onde de fato o Evangelho precisa ser vivido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar.
Quero seu exemplo, sempre imitar. Seu caminho vou trilhar e ele ficar. Ele me protege, vem me amparar. Quero todo seu amor compartilhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Mesmo que eu caia, posso confiar. Sei que Ele nunca vai me abandonar. Tenho seu consolo para me erguer e seguir o rumo certo pra crescer. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Queridos irmãos, irmãs e amigos que participam dessa devocional, que oportunidade maravilhosa poder falar com vocês através da iniciativa com o uso da tecnologia, para sermos ensinados e encorajados a colocar em prática os indicadores chaves do plano da Área Brasil. Os irmãos que acabaram de nos instruir, eles são maravilhosos, fizeram muito bem a sua parte. Esperamos, na verdade, sair desse período de quarentena mais fortalecidos espiritualmente, com metas mais definidas, como frequentar o templo, fazer o trabalho do templo e da história da família, mais missionários no campo, frequência maior nas reuniões sacramentais no final desse período. Na verdade, penso que o que vai permanecer físico na igreja vai ser as frequências nas sacramentais. Aprendemos tanto com o uso da tecnologia que devemos continuar fazendo bem, como estamos fazendo. Essa semana nós tivemos uma reunião das irmãs, para as irmãs, na BYU, e que a vice-reitora internacional, Sandra Rogers, ela, no discurso dela, deixou algumas ponderações que eu gostaria de trazer nesse momento para nós refletirmos. A primeira ponderação é: será que o lar se tornou um lugar sagrado ao adorarmos com gratidão nele? A adoração no dia do Senhor, isso nos faz refletir de uma maneira melhor a respeito do sacramento? Será que a renovação dos nossos convênios se tornou uma experiência mais sagrada? Partilhar do sacramento no lar tem nos feito lembrar com mais amor da expiação do nosso Salvador Jesus Cristo? Isso tem surtido algum efeito sobre nós ao adorarmos em nosso lar, com os nossos familiares? Estamos aprendendo o que é eternamente importante para nós e os nossos entes queridos? O estudo do Vem Segue-me, praticado também no lar, nos instrui a respeito do Salvador de uma maneira melhor? O trabalho do templo e da história da família que pode ser feito nesse dia, no domingo,
temos observado isso, praticado isso? A quarta ponderação é: já começamos a fazer ajustes em nossos hábitos? Orar mais frequentemente? Estudar as Escrituras frequentemente, todos os dias? Externar amor e gratidão aos nossos filhos e esposa? Nosso testemunho sobre essa obra maravilhosa foi avivado pelas mensagens da conferência. Nós conseguimos desenvolver um entendimento melhor a respeito do profeta Joseph Smith e que ele foi o profeta da restauração. Que o nosso profeta atual fez uma proclamação à restauração. Já trabalhamos isso com os nossos filhos, família, esposa. Traçamos metas a respeito daquilo. O último ponto é: estamos nos voltando mais para Deus porque as coisas que nos afastavam dele perderam o seu fascínio? Coisas como pouco tempo, trabalho, escola, passeio, viagens, distrações. Que essas ponderações possam nos levar a uma reflexão da onde estamos, aonde paramos e como nós vamos deixar esse período. Que possamos, como eu falei no início, sairmos fortalecidos, com um testemunho mais forte, desejosos de servir ao Senhor, de fazer parte desse plano e colocar em prática o que aprendemos e que está sendo ensinado. Testifico a vocês que Jesus é o Cristo, que Ele está no comando desse trabalho. Que o nosso Pai Celestial tenha um amor profundo por cada um de nós, seus filhos, que possamos colocar em prática o nosso amor por Ele. É o meu testemunho sagrado em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estarmos nesse devocional, pelo que ouvimos e aprendemos. Somos muito gratos pelos discursantes e pelas pessoas que expenderam um pouco do seu tempo para preparar tudo isso, pela sua preparação espiritual e estarem prontos para nos ensinarem. Agradecemos, Senhor, pelas palavras que ouvimos e que tenhamos isso em nossa mente, em nosso coração, e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Nos ajude para que possamos ter essas palavras em nossa mente e possamos sentir o Espírito nos tocando durante esses próximos dias e possamos entender o que o Senhor deseja de nós e o que precisamos melhorar. Nos guie e nos ajude, Senhor, para que possamos ser uma bênção para outras pessoas ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, nas nossas falhas, nas nossas faltas, na nossa incredulidade, que possamos sermos melhores, que possamos trabalhar em nossos lares e sermos pais, filhos, mães melhores. Nos ajude, Senhor, que possamos levar o Teu Evangelho à frente, que possamos ajudar nosso próximo, nossos antepassados e com isso ajudar na obra do Teu Evangelho. Fazemos essa oração ao Senhor humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.